Nunciação de obra nova. Essa ação, no CPC anterior, tinha um procedimento ou rito especial. No atual Código de Processo Civil não tem procedimento especial e, portanto, segue o rito comum, de modo que essa ação continue existindo. Antigamente, a lei dava o nome de nunciação de obra nova, mas agora pode variar. Pode ser nunciação de obra nova, embargo de obra nova, ação de paralisação ou suspensão de obra, ação de obrigação de fazer ou não fazer, conforme o caso concreto. De toda forma, essa ação de nunciação de obra nova é uma ação que visa impedir o início de uma construção ou obra ou suspender uma obra ou construção que está em andamento. Aqui, obra pode ser reforma, escavação, terraplanagem, pode ser uma colheita, não precisa ser necessariamente construção. Pode ser uma obra em imóvel urbano, imóvel rural. Nessa ação, via de regra, o que se discute é o direito de vizinhança. É uma ação proposta pelo proprietário ou possuidor, em que o autor é chamado nunciante e o réu da ação é o vizinho, que está realizando obras em seu próprio imóvel, mas que está de alguma forma prejudicando o autor. Assim, nesta ação se discute o direito de vizinhança. Vale dizer, esta obra está violando as normas do Código sobre o direito de vizinhança. Cuidado! Se a obra já acabou, não cabe mais essa ação, podendo ingressar com uma ação demolitória, por exemplo. A ação de nunciação visa impedir o início ou suspender a obra, de modo que pressupõe uma obra em andamento e se discute direito de vizinhança. Se o vizinho está construindo sem violar o direito de vizinhança, mas está violando normas administrativas ou municipais, quem tem interesse para mover essa ação é o município. Caberá ao particular propor um pedido ou reclamação administrativa para o município agir. Agora, se a obra violar leis estaduais ou federais, uma primeira corrente entende que o município também poderia propor ação de nunciação de obra nova. Já uma segunda corrente entende que não, que violaria o princípio da federação e, portanto, se violar leis estaduais, quem teria que propor a ação é o Estado, e se violar leis federais, quem teria que propor a ação é a União. Na prática, o município raramente propõe essa ação em razão do princípio da autoexecutoriedade dos atos administrativos, que pode interditar a obra em caso de violação de leis municipais. Já se o próprio município realiza obras em locais públicos, não cabe essa ação de nunciação de obra nova a fim de parar a obra do município, por força do princípio da continuidade do serviço público. Eventualmente, poderá ser feito um pedido administrativo, uma ação de perdas e danos por eventuais prejuízos. Agora, se o município realiza obra no imóvel que pertence a ele, município, com violação do direito de vizinhança, não tem a casa lá, está reformando a casa, entende-se que se essa obra for um ato de gestão, se esse ato for de gestão, quando o poder público age como mero particular, sem finalidade pública, ato de gestão, ele age como mero particular, sem finalidade pública. Caberia essa ação de nunciação de obra nova. Já se a obra vai ter interesse público, então é um ato de império, quando age no interesse público, aí não caberia ação de nunciação de obra nova por força do princípio da continuidade do serviço público. Há um caso de nunciação de obra nova em que não se discute direito de vizinhança. Trata-se do caso de condomínio, ou seja, quando o imóvel pertence a mais de um proprietário e um dos condôminos resolve fazer obras sem autorização dos outros. Neste caso, os outros condôminos poderão mover ação de nunciação de obra nova para suspender a obra. Move essa ação porque as decisões do condomínio devem ser conjuntas, de modo que estar-se-ia violando as normas do condomínio. Distinguem-se as ações de nunciação de obra nova e de reintegração de posse. Na reintegração de posse, a obra é feita por outra pessoa no imóvel do proprietário ou possuidor.
Já na anunciação de obra nova, a obra é toda feita no imóvel do vizinho. Agora, se a invasão é apenas de parte do terreno, poderá ingressar com qualquer das duas ações. O réu da ação de enunciação de obra nova é o proprietário da obra. Veja que não é o construtor ou empreiteiro. É possível também a acumulação dos pedidos de enunciação de obra nova para impedir o início ou suspender a obra que está em andamento, inclusive liminarmente com multa diária, isto é, as trentes, com perdas e danos, com demolição do que já foi feito, com remoção de materiais, em suma. O pedido principal para ser uma ação de enunciação de obra nova deve ser a suspensão da obra, mas além disso pode acumular com pedido de perdas e danos, de multa diária, de remoção de materiais e etc. Se a inicial estiver bem instruída, o juiz vai poder conceder a liminar, sem ouvir o réu, inaudita altera parte, para suspender a obra. Já se não estiver bem instruída, embora não haja previsão, poderá, por analogia às ideias das ações possessórias, marcar audiência de justificação antes de decidir a liminar.